Meus amados cidadãos, como imperador do Império Amid, declaro que renunciarei ao trono imperial para a honorável Alda, o deus da lei e do destino. Doravante, você será governado por suas palavras sagradas. Embora a voz de Salazar tenha sido amplificada por um item mágico e ecoado por toda a capital, as pessoas não aplaudiram ou aplaudiram essa declaração. Em vez disso, sussurros ansiosos e confusos se espalharam pela cidade como ondulações. Ceder o trono a um deus? O que isso significa? O Papa servirá como imperador ao mesmo tempo? Isso é possível? A Igreja governará o país? Foi o Papa Ilek Marme quem falou em seguida no lugar de Salazar, o agora ex-imperador. Meu amado povo, não há nada com que se preocupar. Este é um passo necessário para corrigir um erro, para aderir à vontade de nosso Deus, e é necessário para o bem do futuro deste mundo, disse ele. Apesar de ter passado da adolescência, ele tinha mais carisma do que Salazar. Ele se tornou Papa depois de receber uma mensagem divina de Alda instruindo-o a fazê-lo, algo sem precedentes. E seu orgulho por ter sido escolhido por Alda se transformou no carisma que era sentido pelo povo. Deste momento em diante, o Império Amid será conhecido como a Nação Sagrada de Amid, continuou Eliek. No entanto, como boas pessoas desta nação que são devotadas aos ensinamentos dos deuses, tudo o que você precisa fazer é permanecer tão devotado a esses ensinamentos como sempre foi. É possível que alguns possam experimentar desvantagens. Mas nós, a grande igreja de Alda, vamos apoiá-lo. Em nome dos deuses, juro que lhe daremos forças para superar essas provações. Mas, apesar do carisma de Eliek e de suas palavras tranquilizadoras, as preocupações dos cidadãos não diminuíram. Na maioria das nações deste mundo, os plebeus não tiveram oportunidade de se envolver na política. Se suas terras natais fossem conquistadas por outras nações ou seus governantes fossem tiranos extremos, eles poderiam tomar medidas drásticas, como iniciar tumultos e travar uma guerra de guerrilha, mas fora isso, era normal acreditar que a política não tinha nada a ver com cidadãos comuns como eles e se preocupar apenas com coisas que estavam diretamente relacionadas ao seu trabalho e quão cheias suas bolsas estavam. Mesmo que a única mídia que publica informações sobre as pessoas envolvidas na política fosse dirigida pelas mesmas pessoas, e nenhuma eleição fosse realizada para eleger governantes, os plebeus não eram incomodados de forma alguma. E a grande maioria do povo do Império Amir não enfrentava problemas sérios em suas vidas diárias, já que o ex-imperador, Marshuk-Zarro, havia governado bem nas últimas décadas. O atual imperador, Salazar, era apenas um fantoche e não governava há muito tempo, então muitas das políticas de seu antecessor ainda estavam em vigor. Os nobres, igrejas e comerciantes de escravos ao redor do Império Amir e seus estados vassalos estavam expressando seu descontentamento em relação a Salazar devido à sua incapacidade de parar os ataques da tempestade da tirania, essencialmente permitindo que eles fizessem o que quisessem. Mas esse descontentamento não chegou ao ponto de exigir a abdicação de Salazar. Os membros das raças de vida estavam obviamente descontentes ao enfrentarem perseguição no Império Amid, mas esse sempre foi o caso muito antes mesmo do antecessor de Marshuk-Zarro, muito antes da fundação do Império Amid. A perseguição era uma parte cotidiana da vida para eles. E não havia um único membro de uma das raças de vida que esperasse que sua vida se tornasse melhor depois de ouvir que a nação seria governada pela grande igreja de Alda. Para começar, muitos dos membros das raças de vida que tiveram a iniciativa e o espírito rebelde para realmente realizar movimentos antigovernamentais organizados já haviam sido retirados do país por Schneider. Portanto, as pessoas responderam com ansiedade e não com expectativas ao ouvir que o governo da nação passaria por uma grande mudança a partir de hoje. Eles não estavam significativamente descontentes, então era natural que eles temessem que suas vidas mudassem para pior, em vez de se sentirem esperançosos de que suas vidas melhorariam. E muitas vezes era difícil para as pessoas comuns aderirem estritamente às doutrinas da igreja em sua vida diária. Também era quase impossível seguir a lei estritamente, eliminando quaisquer áreas cinzentas, sem fazer concessões ou exceções. Se o povo fosse forçado a tentar obedecer estritamente aos ensinamentos da igreja, e se eles falhassem, os clérigos os puniriam por isso agora que possuíam poder judicial. Tais preocupações passaram pela mente das pessoas.
Mas a pessoa responsável era o Papa da Grande Igreja, alguém que havia recebido pessoalmente o favor dos deuses, nada menos. Seria imprudente expressar abertamente seus medos. Ter medo de que a nação fosse governada mais corretamente de acordo com os desejos dos deuses era um sinal de que eles estavam descontentes com a nação sendo governada dessa maneira, não era? Assim, era natural que eles hesitassem em expressar esse medo. Eileak garantiu ao povo que eles seriam capazes de viver suas vidas da mesma maneira que sempre fizeram, e que, embora alguns possam enfrentar dificuldades, a igreja os apoiaria. Mas mesmo que ele fosse um santo que se tornou papa depois de receber uma mensagem divina dos deuses, ele não poderia dissipar todo o medo que acompanhou a grande mudança do Império Amid tornando-se conhecido como a Santa Nação de Amid. Este estado de existência mais correto de que falo, que adere mais de perto à vontade dos deuses, é fazer as pazes com as raças de vida e implementar a ideologia que se espalhou no reino de Orbaum, reconhecer raças como Beastin, titãs, elfos negros e tritões como raças de pessoas que são como nós, continuou Eileak. Deste momento em diante, declaro que nós da Grande Igreja de Alda adotaremos os ensinamentos da facção pacífica de Alda como nossa doutrina, e que tomaremos esta lei que protege todos os cidadãos da Santa Nação de Amid como o exemplo pelo qual devemos lutar. Os cidadãos agora sabiam que estavam certos em ter medo. Agora estava claro que as vidas que eles viveriam na nação sagrada de Amid seriam completamente diferentes das vidas que eles viveram até agora no Império Mided. A facção pacífica de Alda e seus ensinamentos nasceram no reino Orbaum, uma nação que era inimiga do Império Amid desde sua fundação. Embora o povo do Império Amid soubesse o nome da facção e tivesse uma ideia geral do que ela representava, quase nenhum deles tinha um conhecimento particular sobre isso. Mas a aceitação das raças de vida como pessoas e a concessão dos mesmos direitos foi o suficiente para dizer a eles o que estava acontecendo. O Império Amid e seus estados vassalos sempre tiveram severas restrições aos direitos das raças de vida. A lei afirmava que eles nem mesmo tinham permissão para iniciar seus próprios negócios, muito menos se tornar funcionários públicos ou soldados. Eles eram livres para se tornarem aventureiros ou mercenários, mas mesmo que alcançassem grandes feitos, nunca receberiam patentes na corte e não poderiam servir como cavaleiros ou magos empregados pela nação. Eles podiam viver em cidades e vilas como artesãos, fazendeiros ou trabalhadores manuais, mas a lei nem mesmo os protegia de serem repentinamente sequestrados e transformados em escravos. Mais da metade dos escravos negociados no Império Amid eram membros das raças de vida. Raças que possuíam ranks e não apenas vampiros imagem, mas raças como Scylla, arpias, centauros, Lamia e Aracné também, foram tratados como monstros. Se eles aparecessem perto de lugares onde as pessoas viviam, guardas e aventureiros os caçariam e, se suas casas fossem descobertas, soldados seriam enviados para exterminá-los todos. E isso incluía Dhampirs, aqueles nascidos entre vampiros e outras raças. Esta nação estava de repente declarando que as ideologias da facção pacífica de Alda estavam certas. Não havia como a vida simplesmente continuar como sempre. A situação era particularmente terrível para os traficantes de escravos e seus clientes. Eles seriam forçados a desistir de seus produtos e ativos sem compensação, mas não apenas isso, e eles até temiam ser presos pelo que haviam feito no passado. Mesmo que fosse o Papa pressionando por essa mudança, o povo não poderia permanecer em silêncio. Mas quando os cidadãos estavam prestes a erguer os punhos no ar e gritar de indignação, algo peculiar ocorreu. Ai, a lua! Uma mulher murmurou, apontando para o céu. Embora fosse no início da tarde, estava escurecendo. Era verão, então os dias eram mais longos e o sol não se punha por algum tempo, mas não seria totalmente estranho que a lua fosse fracamente visível. Mas a lua, que deveria ter sido difícil de ver mesmo quando se olhava para ela, era muito claramente visível e estava gradualmente crescendo. A lua está ficando maior, gritou a mulher. Muitos dos cidadãos, cuja ansiedade, perplexidade e raiva estavam prestes a explodir, foram distraídos por esse estranho desenvolvimento. Alguns até começaram a orar, acreditando que este era um milagre causado por um deus, assim como na vez em que Alda criou um eclipse solar como sinal de prova de que a mensagem divina enviada a Eileak era genuína. Na varanda, os guarda-costas e cavaleiros estavam em alerta total, olhando ao redor para tentar descobrir o que estava acontecendo. Isso é algum tipo de ilusão?
O que os magos estão fazendo? Onde estão as 15 espadas quebradoras do mal? Salazar gritou em pânico. Em contraste, Heinz estava completamente calmo. Eilek dono, isso também faz parte? Ele perguntou. Não, essa não é a autoridade divina de Alda, respondeu Eilek. No entanto, sinto a presença de algum deus. É provável. Mas antes que Eilek pudesse terminar sua frase, uma enorme fissura apareceu silenciosamente na superfície da enorme lua cheia no céu azul brilhante. E então a fissura se abriu. De dentro da fissura, um enorme globo ocular apareceu. Era como se a lua tivesse sido substituída por uma monstruosidade que consistia apenas em um único globo ocular. Ai! M. Monster! Muitas vozes se ergueram em pânico do povo enquanto olhavam para essa visão sinistra e sem precedentes, e começaram freneticamente a tentar fugir. Mas Heinz tinha certeza de uma coisa. Isso é obra de Vandaliel ou de um deus que está conectado a ele. Ele desembainhou sua espada cerimonial, colocou um pé no corrimão da varanda e saltou no ar. Descida heróica de Deus. O deus heróico Belvur desceu sobre o corpo de Heinz, e seus arredores estavam cheios de luz e uma aura sagrada. Oh! Um dos cidadãos exclamou. Isso é, e um deus, disse outro. As pessoas em pânico esqueceram seu medo ao ver essa visão de aparência divina. Usando um item mágico para voar em direção à lua, Heinz ergueu sua espada no céu acima das cabeças das pessoas. Quebrador do mal, sagrado radiante Zenith Flash. A onda de choque produzida pelo poderoso ataque de Heinz dividiu o olho entreaberto na lua em dois. Ezoico. Com um barulho que soava como o estilhaçamento de vidro, a lua grotesca desapareceu. Tudo o que restou foi a lua de tamanho normal, fracamente visível no céu azul. Não parece que eu o derrotei. Ele recuou. Heinz murmurou. Ele olhou desconfiado para a lua por um tempo, mas os cidadãos do Império Amido aplaudiram e o elogiaram. Não foram apenas os adoradores de Alda que o fizeram, os adoradores de Peria, Botin, Hicklin e Zuruvar também aplaudiram, e assim como o povo do reino Orbão me fez quando viram Darcia com vida descendo sobre ela. Enquanto isso, no continente negro, Aradia deu um grito curto e caiu de costas. Qual é o problema, Aradia? Você pisou em um pouco de lava? Ou um monstro te mordeu? Perguntou a gigante da lua Deiana, correndo com sua lança na mão, imaginando o que havia acontecido com sua filha calma e quieta. Estou bem, mãe. Eu queria saber que tipo de inimigos o pai tinha, e senti que seria capaz de vê-los, então os ouvi, mas fui impedida, disse Aradia, sentada no chão e piscando repetidamente com o olho na testa enquanto dava uma resposta que não fazia muito sentido. Entendo. Você está ferido? Seu olho ou sua cabeça dói? Você se sente mal? Deiana perguntou. Ezoico. Ela parecia ter entendido o que havia acontecido, mas priorizou ter certeza de que sua filha estava bem. Tiamat e Bakunava também se aproximaram, tendo notado que algo estava errado e parecendo preocupados. O que é isso? Algo aconteceu com Aradia? Tiamat perguntou. Você está bem? Perguntou Bakunava. Sua localização atual estava a alguma distância da cidade do continente demoníaco e dos solos sagrados de Zantark, e estava longe de ser uma área segura. Mas para Deiana e os outros, que eram semideuses, não havia muita ameaça. Se eles fossem humanos, isso seria como um piquenique em um prado gramado cercado pela natureza. As crianças podem ser picadas por insetos ou arranhar os joelhos se caírem enquanto correm, mas não seria um problema se seus pais cuidassem delas. Assim, a situação não parecia ser muito séria. Ela está bem. Eu verifiquei por precaução, mas ela não está ferida, disse Deiana. Eu também não estou com dor, disse Aradia. Fiquei surpreso com o quão brilhante era. Na verdade, nada de sério havia acontecido com a própria Aradia. Tendo confirmado isso, Deiana então começou a explicar a Tiamat e Bakunava o que havia acontecido. O poder do olho demoníaco em sua testa despertou. Eu suspeitava que o olho em sua testa era um olho demoníaco, mas não esperava que ela fosse capaz de usar seu poder tão cedo, disse Deiana.
Algo como clarividência ou uma segunda visão, talvez? Perguntou Tiamat. Não é tão poderoso quanto a clarividência. Acho que ela usou a lua como meio para olhar para algum lugar distante. Ela disse que queria ver os inimigos de Vandaliel, então o Império Amida ou o Ducado de Farzon, pelo que nos disseram. E um usuário de magia de atributo de luz ou alguém com uma arma brilhante parou, disse Diana. Ela tinha mais ou menos discernido a verdade. Mas como Aradia não conseguia explicar adequadamente o que tinha visto devido à sua falta de experiência, Diana não sabia o que havia acontecido no local que Aradia tinha visto. Se Aradia fosse capaz de olhar para seu próprio status, ela teria sido capaz de contar à mãe sobre isso, e Diana teria sido capaz de tirar conclusões por ela. Mas porque ela era uma semideusa, ela não foi afetada pelo sistema de status. E como nem Diana nem Tiamat possuíam olhos demoníacos, tudo o que sabiam sobre olhos demoníacos era informação de segunda mão. Ser capaz de usar seu poder já, menos de um ano após seu nascimento. Você deixa sua mãe orgulhosa, Aradia, disse Diana. Obrigado. Vou trabalhar ainda mais para ter certeza de que não sou parado da próxima vez, disse Aradia. Você não precisa ter tanta pressa. Tire 1 milênio ou 2, o tempo que você precisar, e cresça para ser grande e saudável. Isso é tudo o que posso pedir a você, disse Diana. Tendo vivido por mais de 100.000 anos, ela tinha um senso de tempo muito lento. Você se tornou uma mãe tão amorosa, Diana, apesar de ter me visto criar centenas e milhares de filhos no passado, disse Tiamat. Ela deu à luz os irmãos e irmãs mais velhos de Bakunava. Não apenas dragões anciões, colossos e reis feras, mas também para as raças criadas por vida que viviam apenas no continente demoníaco, os Mariujin e Kiriujin. Diana deu uma pequena risada. Eu te conheço há muito tempo, mas não acho que seja preciso dizer que criar seu próprio filho é completamente diferente de ver outra pessoa criar o deles, disse ela. Ah, devemos contar a um rei demônio familiar sobre o que Aradia viu. Tiamat, onde estão os familiares do rei demônio? Peço desculpas, meu filho comeu todos os familiares do rei demônio que tínhamos conosco, disse Tiamat. E deixamos para trás os familiares do rei demônio com quem ele costuma brincar. Rapaz. Tiamat olhou para o filho e o viu segurando um rei demônio familiar que estava preso à sua crina como uma pulga entre os dedos. Aqui, meu lanche de emergência, papai, disse Bakunava. Eu estava ficando escondido aqui porque pensei que poderia ser um problema se todos os familiares do rei demônio fossem comidos, mas parece que ele sabia o tempo todo, disse o familiar do rei demônio. Aparentemente, Bakunava estava simplesmente guardando este rei demônio familiar como um lanche de emergência. Você estava ouvindo nossa conversa, Vandaliel? Diana perguntou. Não, eu fiz isso para fins de contato de emergência, então tenho feito com que ele fique adormecido a maior parte do tempo para conservar mana e estender sua duração operacional. Eu apreciaria se você explicasse as coisas mais uma vez, respondeu o rei demônio familiar. E assim, Vandaliel soube do que havia ocorrido. Ezoico. Alguns dias depois, uma reunião foi realizada no Palácio da Santa Nação de Amid. Tudo sobre a transição do Império Amid para se tornar a Nação Sagrada Amid foi apressado, pois começou após a derrota do rei demônio Guduranis no reino Orbaume. Assim, os problemas estavam surgindo continuamente até agora, depois que as mudanças foram anunciadas ao povo e o nome do país foi alterado. Mais precisamente porque era um estado religioso estabelecido às pressas, era essencialmente como uma loja que havia mudado a placa do lado de fora da porta. Os funcionários civis e oficiais militares do Império Amid receberam cargos como clérigos, e eles ainda estavam sendo obrigados a fazer o mesmo trabalho de antes, então o caos foi suprimido até certo ponto, exceto pela adoção nacional dos ensinamentos da facção pacífica de Alda. Os funcionários civis que haviam recebido cargos como padres estavam fazendo relatórios a Salazar, a quem havia sido concedido o cargo de cardeal. A libertação das raças de vida da escravidão está progredindo sem problemas. Isso provavelmente se deve em grande parte ao fato de que os proprietários estão recebendo o valor de mercado dos escravos como compensação e por causa da autoridade dos deuses. Ao mesmo tempo, há alguns que estão sequestrando membros das raças de vida e fingindo que os possuíam anteriormente para reivindicar fraudulentamente esses pagamentos compensatórios.
Há casos de coisas como membros das raças de vida colaborando com humanos para cometer essa fraude, mas neste momento, as coisas estão sendo tratadas. A maioria dos nobres desagradáveis e grandes traficantes de escravos já foram esmagados pela tempestade da tirania, afinal. Ao ouvir esses relatos, Salazar ficou imerso em uma sensação sombria de felicidade. Ele tinha sido um imperador fantoche, e agora ele era um cardeal ex-imperador fantoche. Se surgissem problemas futuros na Santa Nação de Amid, ele seria obrigado a assumir a responsabilidade por todo o descontentamento dos cidadãos e executado. Sua posição não melhorou nem um pouco. E, no entanto, ao contrário de quando o fim do Império foi anunciado, ele se sentiu revigorado, provavelmente porque agora estava cercado por pessoas que estavam na mesma situação. Ezoico. Salazar não acreditou por um momento que essa transição forçada e repentina para um estado religioso correria bem. Ou o processo de transição entraria em colapso e terminaria em sua execução, ou a própria nação entraria em colapso antes disso. A nação desapareceria e seria registrada apenas na história, assim como muitas nações grandes e prósperas haviam feito no passado, embora a autoridade dos deuses provavelmente sustentasse a nação por mais algum tempo. Eilek Marme, que liderava a transição do Império Amid para um estado religioso, deu um sorriso satisfeito. Parece que as coisas estão indo muito bem no geral. As palavras de Alda estavam certas, com a autoridade do deus heróico Belvud e sua força como guia, podemos liderar o povo como um rebanho de cordeiros. Eilek havia recebido uma longa e complicada mensagem divina de Alda, a deusa da lei e do destino. Ninguém menos que ele ou talvez Noasa, a figura de mais alto escalão na Igreja da Vida no Império Demoníaco de Vidal, teria sido capaz de receber e entender completamente tal mensagem divina. Obedecendo a esta mensagem divina, Eilek começou a agir para transformar o Império Amid em um estado religioso. Tudo estava de acordo com a vontade de Alda. Tudo foi para derrotar Vandaliel e o Império Demoníaco de Vidal. No início, Alda pretendia combinar as forças do Império Amid e do Reino Orbaume para lutar contra Vandaliel. Mas tendo visto o Reino Orbaume depois que Vandaliel derrotou o Rei Demônio Guduranis, ele decidiu desistir dele. Alda notou que a orientação de Vandaliel e seus companheiros era diferente dos outros guias que apareceram ao longo da história. Já era tarde demais para fazer qualquer coisa sobre o Reino de Orbaume, com exceção do Ducado de Farzon. Desfazer o que havia sido feito seria impossível. Era por isso que tinha sido necessário unir firmemente o Império Amid. Ele agora estava tentando fazer com que unisse forças com o Ducado de Farzon. Mas Alda também sabia que as pessoas não agiriam exatamente de acordo com sua vontade. Foi por isso que ele não conseguiu exterminar as raças de vida nos últimos 100.000 anos, e isso resultou na recente aceitação de sua existência. Foi por isso que Alda decidiu fazer o que Vandaliel e Vida fizeram. Tudo o que fiz foi agir como membro da facção pacífica de Alda. E esse desenvolvimento não é o que eu pretendia, disse Heinz, que viajou para o Império Amid com seus companheiros sob a instrução de Nineroad. Ele estava cooperando com Eilek como membro da facção pacífica de Alda. O que se desejava de Heinz era que ele fizesse um discurso para fazer uso de seu poder como guia e usar Perois God Dessen. Eilek pretendia usar isso para guiar à força as pessoas que não conseguiam ouvir as vozes dos deuses. Se possível, eu queria falar com as pessoas, fazê-las entender e concordar conosco com sinceridade, em vez de forçá-las a obedecer usando o Perois God Dessen, disse Heinz. Se esse estranho evento não tivesse acontecido, não é nada para se preocupar. E você ganhar o apoio do povo foi importante. Com isso, você agora é um herói da Santa Nação de Amid, disse Eilek. Um herói que não derrotou nada, acrescentou Salazar maliciosamente. Devemos ser gratos a este Vandaliel. Os outros cardeais presentes na reunião dirigiram olhares penetrantes para Salazar. Mas Heinz, alvo do escárnio de Salazar, achou que suas palavras eram muito razoáveis. E ele dirigiu sua próxima pergunta não a ele, mas a Eilek. Embora eu tenha nascido em um dos estados vassalos desta nação, sou um aventureiro classe S no Reino Orbaume e tenho trabalhado para a facção pacífica de Alda. Você não acha estranho fazer de mim um herói? Eilek lançou-lhe um olhar surpreso. É a vontade de Alda, afinal.
Como agente de Alda aqui em Lambda, não acho que haja nada a questionar. Ele deu um sorriso claro e genuíno, ou talvez fosse nihilista. Eilec atualmente detinha mais poder do que qualquer imperador, e ainda assim, e talvez a santa nação de Amir e seu povo fossem de pouco valor para ele.